Vamos falar de Caso Orelha? Ficou melhor, né? Mas vamos. Porque assim, aparentemente acabou a investigação. De um dia pro outro acabou a investigação sobre o caso Orelha e os maus tratos do Caramelo. Vamos ler o que a Polícia Civil da Santa Catarina achou? Eu tenho que fazer assim pra ler, né? Mas eu tenho que diminuir um pouco, calma aí. Eu quero que vocês consigam ler bem bonitinho. Assim, pronto. Porque eu acho que o texto... E não, pior que... não sei se vai dar pra ler tudo, né? Mas o site tá, inclusive, é a Polícia Civil de Santa Catarina. Se vocês quiserem achar, vocês acham. Dá pra ler quase tudo do texto, eu vou ficar baixando e subindo conforme for lendo. A Polícia Civil de Santa Catarina finalizou, nesta terça-feira, 3, a investigação sobre a morte do cão Orelha e maus tratos do cão Caramelo, em Florianópolis. Para chegar à autoria do crime, foi montada uma força-tarefa que envolveu as forças de segurança do Estado. 4 adolescentes foram representados pelo caso Caramelo e um adolescente teve o pedido de internação do caso Orelha. Além disso, no caso Orelha, foram indiciados 3 adultos por coação à testemunha. As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada no Atendimento de Adolescentes em Conflito com a Lei e pela Delegacia de Proteção Animal, ambas da capital. Pra quem não entendeu o que eu li, porque eu leio às vezes meio rápido. O que se concluiu do caso Orelha é que, no caso do Caramelo, 4 adolescentes... Calma. 4 adolescentes foram representados. Tá aqui. Então, no caso, né? Maltrataram o cachorro, o Caramelo. 4 pessoas. Lembrem-se que o porteiro, no áudio, que é vazado, falou que eram 6. Envolvidos nos 2 casos. Aí eles conseguiram separar os 2 casos. E os maus tratos ficou na mão só de 4. E o do caso Orelha ficou só um responsável. Vocês acreditam? Pra chegar. Aí temos aqui, né? A descrição do caso, né? Eu não vou ficar lendo muito sobre o caso porque a gente já sabe. Já tem muita gente, eu não quis inclusive ficar falando muito sobre o caso, porque eu tenho cachorro, gente, eu tenho cachorro pequeno, eu tenho cachorro filhote. Muito bad vibes ficar pensando nesse caso, ficar ouvindo, lendo as descrições do que aconteceu, como foi, como que ele tava. Não quis ficar, né, remoendo isso, porque justamente é uma coisa sensível, eu amo muito meus cachorrinhos. Eu, inclusive, adotei 2 filhotes justamente porque tinha uma pessoa querendo ser responsável pelo cachorro e eu nem quis cogitar a ideia de deixar um cachorro na mão de uma pessoa que podia ser irresponsável. E acabou ficando comigo 2 ao invés de só um. E eu vi esses 2 cachorros nascerem. Então, assim, extremamente sensível. A questão de cachorro, pra mim, eu tenho um apego com esses cachorros. Então, não vou nem ficar. Mas vamos lá, na investigação. Para chegar ao autor do crime, a polícia analisou mais de 1.000 horas de filmagem da região em 14 equipamentos que captaram imagens. Foram 24 testemunhas ouvidas, 8 adolescentes suspeitos investigados, além de provas como roupa utilizada pelo autor do crime, que foi registrada em filmagens. Um software francês obtido pela polícia também analisou a localização do responsável durante o ataque fatal ao cão Orelha. Bababá, tem não sei o que, os papos aqui. Aí, justamente, você tem a... Oxi. Só terminando de ler pra ver se tem alguma coisa mais importante aqui, porque eu não tinha lido o texto inteiro antes de entrar. O ponto é... Tá ficando difícil de também acreditar muito na questão da polícia. Porque... Toda hora muda a história, né? Que tem sido. Eles... Primeiro não tinha vídeo. Aí o Léo Dias vazou o vídeo com mostrando todos os envolvidos, várias pessoas, inclusive. Tem vídeo do porteiro sendo coagido, falaram ali, né, que tem 3 adultos que vão ser intimados por coação. Tem literalmente, vou passar o mínimo do mínimo, mas literalmente tem aqui, ó, vídeo, dos 4 pessoas, não vou ficar deixando passando, porque eu não quero que passe. Atenção, prova que
Vídeo prova que Jorginho Melo e o delegado bolsonarista de Santa Catarina mentiram para proteger os 4 bandidos que assassinaram o cachorro-orelha. Eles disseram que os 4 não tentaram matar o cão caramelo, mas vídeo mostra eles espancando o cachorro. E justamente, batendo, jogando na água e etc. Não, mas foi só maus tratos. Foi. Foi só realmente maus tratos, não tentou matar. Sabe? Então, assim, tem um monte de coisa saindo errado. Primeiro não tem vídeo, aí depois Léo Dias que acaba soltando o vídeo da história. Sabe? Aí depois não, mas não tem como responsabilizar todo mundo. Aí depois são casos diferentes. Não é a mesma galera que fez. Só uma pessoa foi responsabilizada pelo caso da orelha, que é o caso realmente assim, que foi brutal. Tem toda a história de que a delegada passou uma semana, delegada ou juíza, passou uma semana pra declarar assim, não, infelizmente eu sou suspeita pra avaliar esse caso. E aí esqueceu de aprender celular de todo mundo envolvido, um monte de coisa, e justamente os casos de maus tratos a animais, principalmente cachorros comunitários, cachorros de rua, etc., tem crescido pra caramba, em específico no estado de Santa Catarina. Tem o papo mas tem o papo do Discord, de estar sendo um desafio, tem a possibilidade de ter sido um desafio e ter sido gravado o caso inteiro e ter transmitido ao vivo. Então, assim, um monte de coisa que a gente não está conseguindo saber porque não estão avaliando e de repente eles não tinham prova, não tinha nada e de repente de um dia pro outro, fecha o caso, já sabemos de tudo. Muito complicado, não apenas a coisa. O Fantástico fez reportagem sobre o assunto, passou um grandíssimo pano, não falou, inclusive olha lá. Opa! Por mais de 12 minutos, a reportagem Fantástico sobre o caso da orelha tentou inocentar tanta gente que só faltou culpar o cachorro. Fantástico faz uma reportagem parecendo que o próprio Orelha tirou sua própria vida. Absurdo, e o tio de um dos agressores falando que não tem provas nenhum contra o sobrinho. Absurdo essa lei brasileira. Chocante como que uma das maiores emissoras do Brasil pode ser tão descarada, faltando culpar o animalzinho só porque os criminosos eram ricos. Então, assim, tem tudo. É um caso que tá mal contadíssimo. Tá muito complicado. Estão pedindo federalização. Inclusive, parece que a polícia de Blumenau, ou o prefeito de Blumenau, pediu a federalização do caso porque o povo do estado tá achando complicado. Tá achando assim. Porque, inclusive, o delegado foi falar sobre o caso, falou o quê? A maior autoridade policial de Santa Catarina tem nas mãos o caso mais falado mundialmente sobre maus tratos em animais e ele me solta um Bolsa Família. Que bizarro, federalização do caso Orelha. Lamentável, nos atacam por ser um estado de direita, o mais seguro, o que mais cresce e com o menor índice de desemprego do mundo, o que menos tem beneficiados do Bolsa Família. Isso é uma autoridade policial falando sobre o caso Orelha. Muito complicado o jeito que está sendo levado esse caso. A gente realmente, inclusive tem gente no mundo inteiro pedindo, muita gente vai aproveitando o engajamento. Eu acho que tem que aproveitar mesmo gente fora do Brasil. Parece que teve artista falando sobre o caso, que teve um monte de coisa, um monte de gente famosa, etc., fora do Brasil, dentro do Brasil falando, porque que bom que engaja, mas assim, se tivesse sido investigado, porque aí queria entrar num texto. Mas se tivesse investigado direito, não tinha essa questão. Vamos lá? Muita gente não sabe, mas o Brasil é o país que mais lincha no mundo. Até mais que países que estão em guerra. O linchamento não é uma manifestação da desordem, mas um questionamento da falta de ordem. Ou seja, as pessoas sentem que não existem leis para poderem protegê-las dos crimes ou que as leis não funcionam como deveriam. Em 60 anos, 1 milhão de brasileiros participaram de linchamentos. Todas essas informações estão presentes no livro Linchamentos, do José de Souza Martins. O caso do cão-orelha é um exemplo perfeito. A percepção geral é que se não existisse esse linchamento virtual, a justiça não se faria presente. Aí eu pergunto a vocês, que futuro tem um país que a população não confia em seus representantes? Ou temos uma profunda reforma na justiça brasileira, ou a barbárie se fará cada vez mais presente no nosso dia a dia. E aí justamente, ainda tem uma questão que aí muita gente tá levando, porque aí, concordo 100%, eu tava até curtindo o texto, porque justamente o grande problema do linchamento
Não é que as pessoas estão fazendo porque elas são ruins do coração. É porque elas estão fazendo porque elas não acreditam que vai fazer alguma coisa. Tem gente colocando, fazendo outdoor, espalhando a cara desses meninos, desses adolescentes, né? Todo mundo 17 pra fazer 18. Teve um que já fez 18, inclusive, né? Então, assim, adolescente sim, não tem que ser tratado pela justiça, não tem da mesma forma. Mas o problema não é que, não, porque inclusive tem um monte de gente espalhando também mentira na internet. Não, porque a esquerda que não defende a maioridade penal. O problema não é a maioridade penal. Porque é um monte de. Eram 6 riquinhos envolvidos num caso horrendo que, inclusive, a família está ajudando a proteger. Eles precisam sofrer algum tipo de repercussão sobre isso. Mas aí, justamente, a repercussão para um adolescente que é menor de idade que comete um crime grave é 3 anos de FEBEM, mais multa, mais serviço comunitário. FEBEM, no caso, né? FEBEM, FEBEM que chama? Falei da minha cabeça, assim, veio o nome FEBEM. É FEBEM? Não sei. Instituição para menores. É 3 anos de internação. Pra esses meninos ia ser um pesadelo. Ficar sem celular. Ficar sem internet, sem joguinho. Sem os amiguinhos. Sabe? Era o tipo de coisa que 3 anos pra um adolescente é uma punição que realmente não vai influenciar o resto da vida dessa pessoa. Mas é uma punição. O problema é que nem isso eles vão pegar. Nem os 3 anos, que é pouco, que realmente, inclusive, dava pra enrijecer mais o máximo de tempo que poderia ficar. Mas não precisa ser preso na mesma coisa mesmo, não. É instituição pra menor mesmo. É crimes diferentes. Menor de idade realmente não é a mesma coisa. Não é redução da menoridade. O problema é que rico no Brasil, independente de maioridade e menoridade, não acontece nada. O grande problema é que vai acontecer nada não porque eles são menores de idade. Mas é porque se fosse só por isso, eles aconteceriam alguma coisa. O problema é que não vai acontecer nada porque eles são ricos. Porque eles têm dinheiro pra poder mexer pauzinhos e fazer coisas. E fica por isso mesmo. Sabe? E não é nem eles, né? No caso, a família. Que a família, ao invés de quebrar assim pra cima. Não quebrar, né? De porrada, porque também não ia adiantar nada. Violência, os meninos são violentos, vai bater nesses. Né? Não é nem a porrada, mas é quebrar no sentido assim. Tira computador, tira tudo, celular. Gente, é um caso absurdo. É o tipo de punição assim, que merece várias punições. Sabe? É da escola pra casa. Não tô falando de bater, não tô falando de nada, mas tem muita punição, tem instituição, tem muita coisa pra acontecer, mas a família tá passando pano. A gente não confia nem que a família vai se dar o trabalho de tentar ensinar esses meninos a virar gente. Muito menos a justiça, que tá sendo comprada pela família. Mas a gente tem uma coisa boa pra falar desse caso, pelo menos, é que eu consegui achar, tá tendo vários rolezinhos. Vamos terminar nesse assunto numa nota boa. Que aparentemente sobe para 8 empresas de turismo que cortaram contratos com os hotéis Majestic, Redmar, Canasvieiras e Almari. Temos aqui todas as notas de posicionamento das marcas, né? Várias marcas em relação a. Marcas que fazem de viagem, né? Desse tipo de coisa. Tem aqui 4 casos. Mais 4, né, no caso. De empresas que estão fechando. E então, assim, a gente, pelo menos, aí justamente, esse é o tal do linchamento. A gente tá podendo confiar que a justiça vai fazer alguma coisa? Não. Mas, pelo menos, o caso ganhou repercussão bastante pra eles estarem perdendo contratos. Eles estarem perdendo dinheiro. O caso tá saindo no mundo inteiro, tem foto desses meninos no mundo inteiro. Eles não vão conseguir ter uma vida normal. Porque era melhor se tivesse lidado com a justiça. Eu acho. Do que o linchamento. Era melhor ter pego os 3 anos, serviço comunitário, caramba. Do que agora tem foto desses meninos correndo no mundo inteiro. Tem foto, charge, tem. Juro, esses meninos estão expostos. E é na internet, né? Não se apaga. Quero ver como que eles vão fazer. Era melhor ter ido pra instituição. Do que ter feito do jeito que fizeram, que a família fez. Passou o pano. Que aí a população falou. É justamente o que a gente tava lendo agora, né? A população fala, então eu que tenho que me responsabilizar. Se a polícia não vai fazer nada, se a delegacia, a justiça, nada, ninguém vai fazer nada. Prenderam, inclusive, parece que o único menino que vai ser internado na instituição é o filho do contador das empresas da galera. Que anda com esses meninos, mas não é o povo, não é os meninos ricos. É o mais pobre dos ricos. Sabe? É quase piada. É quase piada o que tem sido esse caso. Juro. O jeito que tem rolado essa coisa
na justiça, infelizmente, muito, muito difícil